Milionário se surpreende com mendiga negra que finge ser mãe do filho por 5 milhões. Era uma manhã ensolarada em Copacabana. O céu azul se refletia nas ondas que se quebravam suavemente na areia. Rafael, um milionário respeitado e empresário de sucesso, estava prestes a viver o dia mais importante de sua vida. A cerimônia de casamento com Clara, a mulher dos seus sonhos, estava marcada para o nascer do sol. O glamour e a felicidade estavam estampados em seu rosto, enquanto ele imaginava o sorriso de Clara ao colocar sua aliança. Mas a tranquilidade da manhã foi brutalmente interrompida. Quando Rafael saiu de seu magnífico apartamento, contemplando a vista do mar, foi abordado por uma figura surpreendente. Uma mulher de pele negra, com olhos penetrantes e um sorriso inquietante, surgiu diante dele. Era Tânia, uma mendiga, envolta em roupas gastas que mal cobriam seu corpo. Seu olhar era ao mesmo tempo implorativo e desafiador. Você não me conhece, mas sou a mãe do seu filho. O mundo ao redor de Rafael pareceu se desvanecer. A alegria e a expectativa do casamento se tornaram ecos distantes, abafados pelo tumulto que crescia dentro dele. Tânia continuou a falar, revelando segredos que a ligavam à sua família de formas que ele nunca teria acreditado. Cada palavra dela era uma facada, desvendando camadas de um passado que ele pensava ter deixado para trás. Enquanto o sol começava a subir no horizonte, as sombras de suas decisões se alongavam. Rafael sentiu suor escorrendo em sua testa, sua mente uma tempestade de sentimentos conflitantes. Ele olhou para a mulher que amava, imaginando como essa revelação mudaria tudo. Estaria ele disposto a sacrificar seu legado por um filho que nem sabia que existia? Os murmúrios de curiosidade dos transeuntes começaram a crescer. Olhares de reprovação, expressões perplexas. Rafael sentiu a pressão sobre seus ombros. Ele estava em um jogo que não escolheu, e as cartas estavam sendo reveladas lentamente, uma por um. O que realmente era verdade neste mundo de aparências? Rafael estava suspenso entre o amor e a traição. Para Clara, ele tinha tudo a perder. Para sua própria honra e legado, tudo a ganhar. Uma brisa gelada cortou o ar, refletindo a batalha interna que ele enfrentava. O sol começava a iluminar a praia, mas ele se sentia envolto em sombras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava ali. Tânia, com sua história confusa e esfarrapada, estava prestes a mudar tudo. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante ecoou pela praia. Era Clara que, ao avistar a cena, correu em direção a Rafael, com o rosto branco como no papel. O que está acontecendo aqui? Ela olhou para Tânia, cheia de indignação. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Rafael sentiu o coração disparar. Ele estava em um vórtice emocional. Cercado pelas duas mulheres que mais amava, Clara, sua noiva perfeita, estava contra a mulher que revelava ser a mãe de seu filho. Mas o que ele não sabia era que Clara estava escondendo um segredo muito mais profundo. Assim que Tânia começou a falar novamente, um pequeno objeto caiu de seu bolso, um colar com uma foto de um bebê. Este é o seu filho. Olhe, Tânia disse, segurando o colar com mãos trêmulas. Rafael deu um passo à frente, mas antes que pudesse fazer sentido daquelas palavras, Clara, em um movimento rápido, se adiantou e arrancou o colar da mão da mendiga. Isso não é de verdade, é uma armadilha. Ela gritou com uma voz carregada de pânico. O sol refletia em suas lágrimas, enquanto o olhar dela falhava entre o desespero e a raiva. Mas algo na forma como ela segurava aquele colar não parecia apenas medo. Havia algo mais. Um tipo de possessividade. Rafael olhou para o colar e depois para Clara. O mundo se fechou ao seu redor.
Você sabe alguma coisa sobre isso? Não sabe? Ele perguntou, a voz trêmula de incredulidade. Clara hesitou, as palavras dançando em sua boca. Eu posso explicar. É só um objeto que encontrei. Não é o que você pensa. Não é? Tânia interrompeu com um olhar desafiador. A verdade precisa vir à tona, Clara. De uma forma ou de outra, todos vão saber. E ali, em meio ao caos de emoções, outra figura entrou na cena. Um homem alto, com um ar imponente, se aproximou deles. Rafael? Ele chamou quase gritando. Precisamos falar. Rafael reconheceu aquele homem. Era Ricardo, seu sócio, também envolvido em conflitos pessoais. O que ele estava fazendo aqui? Agora não, Ricardo. Não posso lidar com mais nada. Você precisa saber. O que está acontecendo agora é só a ponta do iceberg. Clara não é quem você pensa que é. Ricardo disse, apontando para Clara, sua voz tensa. Isso é um absurdo. Eu te amo, Rafael. O que ele está tentando fazer? Clara gritou, seu rosto vermelho de raiva e desespero. Rafael estava cercado. Enquanto suas emoções eram uma tempestade, o mundo ao redor dele se transformou em uma cena de filme, cheia de desespero e revelações. O colar balançava nas mãos de Clara, reluzindo à luz do sol, como um símbolo de um passado que se recusava a ficar escondido. A multidão que se juntava ao redor começou a murmurar. Cada olhar que se dirigia a eles parecia multiplicar a pressão. Rafael estava prestes a entrar em um abismo de verdades não ditas. E nesse momento de tensão, ele se sentiu mais perdido do que nunca. Ele respirou fundo, tentando juntar as peças. O que cada um deles estava escondendo. O que era verdade e o que era mentira. Ele mal sabia que essa revelação apenas arranhava a superfície de uma história muito mais complexa e perturbadora. Enquanto o sol subia no céu, a sombra da incerteza pairava. Tudo o que ele acreditava estar em ordem agora estava em colapso, e a única coisa que parecia certa era que nenhuma resposta estava próxima de ser encontrada. Rafael estava ali, paralisado, enquanto sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. A praia estava em silêncio, como se o universo inteiro tivesse parado para prestar atenção naquela cena. Tânia, com sua história confusa e esfarrapada, estava prestes a mudar tudo. Rafael, a voz de Ricardo ecoou com urgência, rompendo o tenso silêncio. Você precisa saber a verdade. Clara não é quem você pensa. Mas ele não conseguiu terminar, pois um som estrondoso cortou o ar como um trovão. Um homem de terno escuro chegou abruptamente, empurrando os presentes. E tudo. Você está tentando me manipular, Clara gritou, mas o olhar de desespero agora tinha um novo elemento, medo. O homem que havia chegado, com um olhar impassível, parecia um agente de algo maior. A verdade não pode ser ocultada mais. O passado voltou para te assombrar, Clara. Ele apontou um dedo acusador para ela. Rafael estava tão confuso que mal conseguia seguir. — Que você está dizendo? Ele olhou de Ricardo para Clara, buscando uma explicação. Mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O novo homem começou a falar e seus olhos não mentiam. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Algo que impacta não apenas você, mas muitos outros. Uma onda de incredulidade percorreu o grupo. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Rafael sentiu sua cabeça girar. Suas mãos suavam. O que aquele homem queria dizer? Ele olhou para Clara, que estava pálida, os olhos quase apavorados. Rafael, não ouça, é tudo mentira. Ela quase suplicou, mas a verdade parecia estar mais próxima do que nunca. É verdade, ela mentiu sobre seu passado. Não só isso, mas está ligada a uma rede criminosa que você nem imagina. O homem continuou, sua voz ressoando através da praia. Um novo choque atravessou Rafael. O colar que Clara segurava agora parecia mais uma maldição do que um símbolo. O que tinha dentro? Ele hesitou, mas era difícil confiar. Os murmúrios da multidão se intensificaram, as reações se multiplicando. Indignação, espanto, até mesmo simpatia por Tânia.
Tânia, você sabia de tudo isso? Rafael perguntou, sem entender o que estava acontecendo. Tânia olhou para ele, seu semblante mudando de desafiante para sério. Eu não sabia a extensão, mas o que posso dizer é que Clara não é quem você imagina. Você precisa entender que foi usada, assim como eu. Clara estava em lágrimas. Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha. Mas Rafael estava preso. Ele olhou para o colar e para a mulher que sempre havia amado. O que mais você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, ecoando sua dor. Justo quando a situação parecia insustentável, o homem no terno avançou, tirando um documento do bolso. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber está aqui. Ele entregou um envelope a Rafael, que em estado de choque hesitou em abrir. As mãos dele tremiam. A pulseira que unia seu nome ao amor de sua vida estava prestes a ser quebrada. Antes que pudesse se decidir, um carro preto apareceu, acelerando pelas ruas da praia. Ele parou bruscamente e uma figura familiar saltou de dentro. Era o pai de Rafael, com um olhar frio e decidido. Rafael, é hora de você saber a verdade sobre sua família. O estrondo do motor cobriu o clamor da multidão. O pai de Rafael parecia determinado, e Rafael não sabia se sentia raiva ou alívio ao vê-lo. Ele estava quase paralisado, mas a revelação impactante se aproximava. Tudo o que você pensava saber sobre nós, sobre sua mãe, não era verdade. A voz do pai soou como um trovão, e Rafael, sem palavras, olhou para o horizonte, onde o sol agora ofuscava seus olhos. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, sua vida repleta de segredos e mentiras. Ele estava prestes a descobrir que a história era muito mais complexa do que poderia imaginar. A multidão silenciou, e em um instante, tudo. Rafael estava ali, paralisado, enquanto sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. A praia estava em silêncio, como se o universo inteiro tivesse parado para prestar atenção naquela cena. Tânia, com sua história confusa e esfarrapada, estava prestes a mudar tudo. Rafael! A voz de Ricardo ecoou com urgência, rompendo o tenso silêncio. Você precisa saber a verdade. Clara não é quem você pensa. Mas ele não conseguiu terminar, pois um som estrondoso cortou o ar, como um trovão. Um homem de terno escuro chegou abruptamente, empurrando os presentes, e tudo mudou numa fração de segundo. Pare com isso, Ricardo. Você está tentando me manipular, Clara gritou. Mas o olhar de desespero agora tinha um novo elemento: medo. O homem que havia chegado, com um olhar impassível, parecia um agente de algo maior. A verdade não pode ser ocultada mais. O passado voltou para te assombrar, Clara. Ele apontou um dedo acusador para ela. Rafael estava tão confuso que mal conseguia seguir. O que você está dizendo? Ele olhou de Ricardo para Clara, buscando uma explicação, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O novo homem começou a falar e seus olhos não mentiam. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Algo que impacta não apenas você, mas muitos outros. Uma onda de incredulidade percorreu o grupo. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Rafael sentiu sua cabeça girar, suas mãos suavam. O que aquele homem queria dizer? Ele olhou para Clara, que estava pálida, os olhos quase apavorados. Rafael, não ouça. É tudo mentira. Ela quase suplicou, mas a verdade parecia estar mais próxima do que nunca. É verdade. Ela mentiu sobre seu passado. Não só isso, mas está ligada a uma rede criminosa que você nem imagina. O homem continuou, sua voz ressoando através da praia. Um novo choque atravessou Rafael. O colar que Clara segurava agora parecia mais uma maldição do que um símbolo. O que tinha dentro? Ele hesitou, mas era difícil confiar. Os murmúrios da multidão se intensificaram, as reações se multiplicando. Indignação, espanto, até mesmo simpatia por Tânia. Tânia, você sabia de tudo isso? Rafael perguntou, sem entender o que estava acontecendo.
Tânia olhou para ele, seu semblante mudando de desafiante para sério. Eu não sabia a extensão. Mas o que posso dizer é que Clara não é quem você imagina. Você precisa entender que foi usada, assim como eu. Clara estava em lágrimas. Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha. Mas Rafael estava preso. Ele olhou para o colar e para a mulher que sempre havia amado. O que mais você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, ecoando sua dor. Justo quando a situação parecia insustentável, o homem no terno avançou, tirando um documento do bolso. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber está aqui. Ele entregou um envelope a Rafael, que, em estado de choque, hesitou em abrir. As mãos dele tremiam. A pulseira que unia seu nome ao amor de sua vida estava prestes a ser quebrada. Antes que pudesse se decidir, um carro preto apareceu, acelerando pelas ruas da praia. Ele parou bruscamente e uma figura familiar saltou de dentro. Era o pai de Rafael, com um olhar frio e decidido. Rafael, é hora de você saber a verdade sobre sua família. O estrondo do motor cobriu o clamor da multidão. O pai de Rafael parecia determinado, e Rafael não sabia se sentia raiva ou alívio ao vê-lo. Ele estava quase paralisado, mas a revelação impactante se aproximava. Tudo o que você pensava saber sobre nós, sobre sua mãe, não era verdade. A voz do pai soou como um trovão, e Rafael, sem palavras, olhou para o horizonte, onde o sol agora ofuscava seus olhos. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, sua vida repleta de segredos e mentiras. Seu irmão, ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado e quem fez isso está ligado a Clara. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O tempo pareceu parar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como a morte, a expressão dela desmoronando em um mar de confusão e terror. A multidão agora estava em choque, cada rosto refletindo a gravidade da situação. Tudo que Rafael acreditava ser verdade se esvaiu como areia entre o irmão perdido, uma noiva com segredos obscuros. Clara já não era a mulher por quem ele se apaixonara, mas quem ela realmente era. Ele precisou de ar. A pressão estava insuportável. Seu coração batia no peito como um tambor, e a dor da traição inundava sua mente. O que você fez, Clara? O que você está escondendo de mim? Ele disparou. Cada palavra pesada, cada sílaba uma facada. Não respondeu, apenas olhou para o pai de Rafael, lágrimas escorrendo. O que está acontecendo, pai? A dúvida e o desespero transbordavam em sua voz. O pai de Rafael olhou para o homem no terno e então para Clara. É hora de você saber que a verdade pode ser muito mais assustadora do que você imagina. Agora você está preso em um jogo de poder que nem mesmo você entende. E assim, enquanto Rafael processava essa nova realidade, um grito cortou o ar, orquestrando um caos absoluto. Clara, sem aviso, desmoronou, segurando a cabeça como se algo estivesse explodindo dentro dela. Não, não, não. Eles descobrirão tudo. Ela desesperou, e a multidão foi tomada pela energia da confusão. Rafael ficou sem palavras. A vida que ele pensou que levava agora estava em ruínas. A única certeza era que nada seria como antes. Ele olhou para todos ali, as expressões de choque e horror, e nesse mar de pessoas, teve a sensação de que aqueles também eram seus prisioneiros. O que viria a seguir? A resposta estava a um suspiro de distância, e ele sabia que a tormenta apenas começava. Rafael estava ali, paralisado, enquanto sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. A praia estava em silêncio, como se o universo inteiro tivesse parado para prestar atenção naquela cena. Tânia, com sua história confusa e esfarrapada, estava prestes a mudar tudo. Rafael, a voz de Ricardo ecoou com urgência, rompendo o tenso silêncio. Você precisa saber a verdade. Clara não é quem você pensa. Mas ele não conseguiu terminar, pois um som estrondoso cortou o ar, como um trovão. Um homem de terno escuro chegou abruptamente, empurrando os presentes, e tudo mudou numa fração de segundo. Pare com isso, Ricardo. Você está tentando me manipular. Clara gritou, mas o olhar de desespero agora tinha um novo elemento: medo. O homem que havia chegado,
Com um olhar impassível, parecia um agente de algo maior. A verdade não pode ser ocultada mais. O passado voltou para te assombrar, Clara. Ele apontou um dedo acusador para ela. Rafael estava tão confuso que mal conseguia seguir. O que você está dizendo? Ele olhou de Ricardo para Clara, buscando uma explicação, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O novo homem começou a falar, e seus olhos não mentiam. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Algo que impacta não apenas você, mas muitos outros. Uma onda de incredulidade percorreu o grupo. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Rafael sentiu sua cabeça girar, suas mãos suavam. O que aquele homem queria dizer? Ele olhou para Clara, que estava pálida, os olhos quase apavorados. Rafael, não ouça. É tudo mentira. Ela quase suplicou, mas a verdade parecia estar mais próxima do que nunca. É verdade. Ela mentiu sobre seu passado. Não só isso, mas está ligada a uma rede criminosa que você nem imagina. O homem continuou, sua voz ressoando através da praia. Um novo choque atravessou Rafael. O colar que Clara segurava agora parecia mais uma maldição do que um símbolo. O que tinha dentro? Ele hesitou, mas era difícil confiar. Os murmúrios da multidão se intensificaram, as reações se multiplicando. Indignação, espanto, até mesmo simpatia por Tânia. Tânia, você sabia de tudo isso? Rafael perguntou, sem entender o que estava acontecendo. Tânia olhou para ele, seu semblante mudando de desafiante para sério. Eu não sabia a extensão, mas o que posso dizer é que Clara não é quem você imagina. Você precisa entender que foi usada, assim como eu. Clara estava em lágrimas. Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha. Mas Rafael estava preso. Ele olhou para o colar e para a mulher que sempre havia amado. O que mais você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, ecoando sua dor. Justo quando a situação parecia insustentável, o homem no terno avançou, tirando um documento do bolso. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber está aqui. Ele entregou um envelope a Rafael, que, em estado de choque, hesitou em abrir. As mãos dele tremiam, a pulseira que unia seu nome ao amor de sua vida estava prestes a ser quebrada. Antes que pudesse se decidir, um carro preto apareceu, acelerando pelas ruas da praia. Ele parou bruscamente e uma figura familiar saltou de dentro. Era o pai de Rafael, com um olhar frio e decidido. Rafael, é hora de você saber a verdade sobre sua família. O estrondo do motor cobriu o clamor da multidão. O pai de Rafael parecia determinado, e Rafael não sabia se sentia raiva ou alívio ao vê-lo. Ele estava quase paralisado, mas a revelação impactante se aproximava. Tudo o que você pensava saber sobre nós, sobre sua mãe, não era verdade. A voz do pai soou como um trovão, e Rafael, sem palavras, olhou para o horizonte, onde o sol agora ofuscava seus olhos. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, sua vida repleta de segredos e mentiras. Seu irmão, ele não morreu em um acidente, ele foi assassinado, e quem fez isso está ligado a Clara. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O tempo parecia parar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como a morte, a expressão dela desmoronando em um mar de confusão e terror. E então, algo inesperado aconteceu. O homem de terno, que até então parecia um mero espectador, avançou com um ar de determinação. Rafael, escute, eu sou seu tio. A verdade é que sua família não é quem você imagina. Meus irmãos, seus pais. Eles estavam envolvidos em atividades muito mais sombrias. Estou aqui para salvar você de um destino trágico. Um grito cortou o ar. A multidão silenciou. Rafael olhou para o homem confuso e descrente, sua mente girando como uma tempestade. Como é possível? O que você está dizendo? O que você sabe sobre meu passado? Ele se sentiu desmoronar, cada palavra do tio ecoando como uma maldição. O homem respirou fundo, seu olhar fixo em Rafael. O que você pensava sobre sua mãe? Sobre a morte do seu irmão. Tudo foi construído a partir de mentiras.
Eles não eram apenas negócios. Eles estavam envolvidos em algo muito mais perigoso. E Clara, ela é uma peça nesse jogo. Sua vida está em perigo. O impacto da revelação fez Rafael vacilar. Os olhares da multidão se tornaram um borrão. Ele viu Clara, seus olhos cheios de lágrimas, mas agora havia um novo olhar nela, uma mistura de medo e raiva. Ele não sabia mais em quem confiar. A verdade estava se desdobrando, mas a cada resposta, mais perguntas surgiam. Você precisa sair de Copacabana. Eles virão. O homem tentou avisar, mas clarões de sirenes começaram a ecoar na distância. Rafael olhou para o pai, para Clara e para o tio. Ele estava prestes a mergulhar em um mundo de segredos mais profundo do que jamais poderia imaginar. No momento em que a sirene se aproximou, ele sentiu que sua vida como conhecia estava prestes a desmoronar novamente. Rafael, o que você vai fazer? Clara, suplicou. Mas a incerteza o cercava como uma tempestade prestes a se desatar. Ao encarar o desconhecido, Rafael sabia que o jogo estava apenas começando. Rafael estava ali, paralisado, enquanto sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. A praia estava em silêncio, como se o universo inteiro tivesse parado para prestar atenção naquela cena. Tânia, com sua história confusa e esfarrapada, estava prestes a mudar tudo. Rafael, a voz de Ricardo ecoou com urgência, rompendo o tenso silêncio. Você precisa saber a verdade. Clara não é quem você pensa. Mas ele não conseguiu terminar, pois um som estrondoso cortou o ar, como um trovão. Um homem de terno escuro chegou abruptamente, empurrando os presentes, e tudo mudou numa fração de segundo. Pare com isso, Ricardo. Você está tentando me manipular. Clara gritou, mas o olhar de desespero agora tinha um novo elemento: medo. O homem que havia chegado com um olhar impassível parecia um agente de algo maior. A verdade não pode ser ocultada mais. O passado voltou para te assombrar, Clara. Ele apontou um dedo acusador para ela. Rafael estava tão confuso que mal conseguia seguir. O que você está dizendo? Ele olhou de Ricardo para Clara, buscando uma explicação. Mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O novo homem começou a falar, e seus olhos não mentiam. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Algo que impacta não apenas você, mas muitos outros. Uma onda de incredulidade percorreu o grupo. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Rafael sentiu sua cabeça girar. Suas mãos suavam. O que aquele homem queria dizer? Ele olhou para Clara, que estava pálida, os olhos quase apavorados. Rafael, não ouça. É tudo mentira. Ela quase suplicou, mas a verdade parecia estar mais próxima do que nunca. É verdade. Ela mentiu sobre seu passado. Não só isso, mas está ligada a uma rede criminosa que você nem imagina. O homem continuou, sua voz ressoando através da praia. Um novo choque atravessou Rafael. O colar que Clara segurava agora parecia mais uma maldição do que um símbolo. O que tinha dentro? Ele hesitou, mas era difícil confiar. Os murmúrios da multidão se intensificaram, as reações se multiplicando. Indignação, espanto, até mesmo simpatia por Tânia. Tânia, você sabia de tudo isso? Rafael perguntou, sem entender o que estava acontecendo. Tânia olhou para ele, seu semblante mudando de desafiante para sério. Eu não sabia a extensão, mas o que posso dizer é que Clara não é quem você imagina. Você precisa entender que foi usada, assim como eu. Clara estava em lágrimas. Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha. Mas Rafael estava preso. Ele olhou para o colar e para a mulher que sempre havia amado. O que mais você escondeu de mim? A pergunta saiu com um sussurro, ecoando sua dor. Justo quando a situação parecia insustentável, o homem no terno avançou, tirando um documento do bolso. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber está aqui. Ele entregou um envelope a Rafael, que em estado de choque hesitou em abrir. As mãos dele tremiam. A pulseira que unia seu nome ao amor de sua vida estava prestes a ser quebrada. Antes que pudesse se decidir, um carro preto apareceu, acelerando pelas ruas da praia.
Ele parou bruscamente e uma figura familiar saltou de dentro. Era o pai de Rafael, com um olhar frio e decidido. Rafael, é hora de você saber a verdade sobre sua família. O estrondo do motor cobriu o clamor da multidão. O pai de Rafael parecia determinado, e Rafael não sabia se sentia raiva ou alívio ao vê-lo. Ele estava quase paralisado, mas a revelação impactante se aproximava. Tudo o que você pensava saber sobre nós, sobre sua mãe, não era verdade. A voz do pai soou como um trovão, e Rafael, sem palavras, olhou para o horizonte, onde o sol agora ofuscava seus olhos. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer. Sua vida repleta de segredos e mentiras. Seu irmão, ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado, e quem fez isso está ligado a Clara. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O tempo parecia parar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como a morte, a expressão dela desmoronando em um mar de confusão e terror. Não! Isso não pode ser verdade! A voz de Rafael subiu, entrecortada pelo desespero. Agora, tudo girava na sua cabeça. Clara tinha sorrisos, promessas. Como poderia ser parte disso? Sua vida colorida agora era um quadro escuro. É isso que você escolheu ocultar de mim, Clara? A raiva começou a tomar conta dele. Mas a fúria logo se misturou à dúvida, e o nó na garganta se apertou. O olhar de Clara era em misto de pânico e uma fragilidade que ele nunca tinha visto antes. Rafael, espere, Clara implorou. Mas antes que pudesse continuar, algo incrível aconteceu. Um pataço ecoou pelo ar e o carro preto começou a tremer. Todos viraram para o veículo, incrédulos. Uma explosão repentina lançou a multidão para o chão. O carro se partiu em chamas, a fumaça subindo ao céu. Gritos ecoaram ao redor e Rafael se levantou, aturdido em meio ao caos. O mundo girava em uma explosão de cor, luzes e desespero. Então, a figura que havia descido do carro e que até então estava escondida aparece no meio da fumaça. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe de Rafael. Ele não a via desde os 10 anos. Rafael, ela gritou, os olhos cheios de dor e determinação. Chegou a hora de você saber tudo. A multidão estava em silêncio. O desespero pairava no ar. Ele olhou para Clara, depois para sua mãe. O coração disparou. O que ela estava fazendo ali? O que mais essa mulher tinha a revelar? E se sua mãe estivesse envolvida em tudo isso? Ele sentiu sua realidade desmoronar. Estava preparado para ouvir a verdade, mas a pergunta queimava em sua mente. Até onde essa verdade poderia ser devastadora? Enquanto o fogo crepitava, a tensão aumentava. E Rafael sabia que estava prestes a entrar em um abismo sem fim. O fogo e a fumaça se espalharam pela praia, engolindo a cena em um manto de caos. Rafael sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto olhava fixamente para sua mãe. A revelação dela era uma bomba de fragmentos explodindo dentro dele. A pessoa que ele mais amava na infância tinha voltado, e com ela, a promessa de um passado obscuro. Mas agora a atenção estava em um carro em chamas e no grito de sua mãe. "Rafael, precisamos sair daqui!" Ela gritou, olhos arregalados de pavor. A multidão estava em choque. Alguns pulavam para trás, outros gritavam, e uma onda de pânico tomou conta do ar. "Mas o que está acontecendo? O que você quer dizer com..." O questionamento ficou preso na garganta. A verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas em uma tempestade. "Vamos, eu explico tudo." A mão da mãe se estendeu na sua direção, enquanto o calor das chamas aquecia o ar ao redor. Mas antes que qualquer um pudesse se mexer, um grupo de homens de preto surgiu entre a fumaça, armados e determinados. "Vamos levá-la! Não deixem ela escapar!" Um deles gritou, os olhos frios como pedra. Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele não sabia se queria proteger a mãe ou se afastar desse pesadelo. A cena se intensificou e tudo o que sabia começava a desmoronar. Ele sentiu uma mão segurando seu braço e virou-se para ver Clara. Ela estava pálida, mas os olhos tinham um brilho intenso.
uma mistura de apreensão e determinação. Eles estão atrás de você também, Rafael. Não podemos ficar aqui. A voz dela tremia, mas não havia tempo para discutir. Todo o cenário parecia um filme em que os personagens estavam correndo para algum lugar, sem destino. A confusão tomou conta do grupo, enquanto gritos e tiros começaram a ecoar. A multidão se espalhou, e Rafael se viu puxado em direções opostas. Uma parte dele queria correr com Clara, mas outra parte queria entender o que estava acontecendo com sua mãe. Mãe, por que você está aqui? O que você tem a ver com tudo isso? As palavras saíram como um desespero silencioso. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Sua vida está em perigo. A resposta dela soou como um eco, confusa, enquanto um estilhaço de vidro estourou ao seu lado. Ele olhou para a cena ao redor, o carro pegando fogo, a multidão em pânico e aqueles homens, que pareciam vampiros em busca de sangue. Quando Rafael estava prestes a seguir sua mãe, algo inusitado aconteceu. Um barulho estrondoso cortou o ar novamente, mas não era apenas mais um tiro. Uma granada explodiu mais longe, sacudindo o chão sob seus pés. A poeira subiu como um manto, e enquanto todo mundo perdia o equilíbrio, Rafael viu Clara se transformar. Você precisa saber a verdade. Eu sou sua irmã. As palavras caíram como um véu. O mundo ao redor de Rafael parou. Seu cérebro ficou em branco. Ele olhou para Clara, agora iluminada pela luz do incêndio. O choque foi apunhalante. Uma lâmina afiada atravessando sua realidade. Todo aquele amor, todas as promessas, eram construções sobre uma fatalidade inescapável. O caos ao redor desapareceu. Ele não conseguia se mover, os olhos cravados nela. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. O pânico e a dor explodiram em seu coração. Clara não era apenas sua noiva. Ela era parte de um emaranhado que ele mal compreendia. Eu não queria que você soubesse. Mas, Rafael, o que mais você precisa entender é que sua mãe não é a única envolvida. A verdade vai te arruinar. E se não formos rápidos, todos nós estaremos mortos. A urgência de Clara era palpável. Ela puxou o braço dele e, num movimento, levou-o na direção da praia, fora do alcance dos homens de preto. E ali, enquanto eram consumidos pela correria e confusão, Rafael percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. Alguém estava puxando todos os fios de sua vida, e a tempestade apenas começava. O que mais poderia estar escondido sob o manto da realidade que ele considerava tão sólida? Essa era apenas a ponta do iceberg, e a água estava prestes a ferver. Rafael estava ali, paralisado, enquanto sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. A praia estava em silêncio, como se o universo inteiro tivesse parado para prestar atenção naquela cena. Tânia, com sua história confusa e esfarrapada, estava prestes a mudar tudo. Rafael, a voz de Ricardo ecoou com urgência, rompendo o tenso silêncio. Você precisa saber a verdade. Clara não é quem você pensa. Mas ele não conseguiu terminar, pois um som estrondoso cortou o ar, como um trovão. Um homem de terno escuro chegou abruptamente, empurrando os presentes. Tudo mudou numa fração de segundo. Pare com isso, Ricardo. Você está tentando me manipular, Clara gritou. Mas o olhar de desespero agora tinha um novo elemento: medo. O homem que havia chegado, com um olhar impassível, parecia um agente de algo maior. A verdade não pode ser ocultada mais. O passado voltou para te assombrar, Clara. Ele apontou um dedo acusador para ela. Rafael estava tão confuso que mal conseguia seguir. O que você está dizendo? Ele olhou de Ricardo para Clara, buscando uma explicação. Mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O novo homem começou a falar, e seus olhos não mentiam. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Algo que impacta não apenas você, mas muitos outros. Uma onda de incredibilidade percorreu o grupo. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Rafael sentiu sua cabeça girar. Suas mãos suavam. O que aquele homem queria dizer? Ele olhou para Clara, que estava pálida, os olhos quase apavorados. Rafael, não ouça. É tudo mentira.
Ela quase suplicou, mas a verdade parecia estar mais próxima do que nunca. É verdade, ela mentiu sobre seu passado. Não só isso, mas está ligada a uma rede criminosa que você nem imagina. O homem continuou, sua voz ressoando através da praia. Um novo choque atravessou Rafael. O colar que Clara segurava agora parecia mais uma maldição do que um símbolo. O que tinha dentro? Ele hesitou, mas era difícil confiar. Os murmúrios da multidão se intensificaram, as reações se multiplicando. Indignação, espanto, até mesmo simpatia por Tânia. Tânia, você sabia de tudo isso? Rafael perguntou, sem entender o que estava acontecendo. Tânia olhou para ele, seu semblante mudando de desafiante para sério. Eu não sabia a extensão, mas o que posso dizer é que Clara não é quem você imagina. Você precisa entender que foi usada, assim como eu. Clara estava em lágrimas. Você não pode acreditar nele. Isso é uma armadilha. Mas Rafael estava preso. Ele olhou para o colar e para a mulher que sempre havia amado. O que mais você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, ecoando sua dor. Justo quando a situação parecia insustentável, o homem no terno avançou, tirando um documento do bolso. Eu tenho provas. Tudo o que você precisa saber está aqui. Ele entregou um envelope a Rafael, que, em estado de choque, hesitou em abrir. As mãos dele tremiam. A pulseira que unia seu nome ao amor de sua vida estava prestes a ser quebrada. Antes que pudesse se decidir, um carro preto apareceu, acelerando pelas ruas da praia. Ele parou bruscamente e uma figura familiar saltou de dentro. Era o pai de Rafael, com um olhar frio e decidido. Rafael, é hora de você saber a verdade sobre sua família. O estrondo do motor cobriu o clamor da multidão. O pai de Rafael parecia determinado, e Rafael não sabia se sentia raiva ou alívio ao vê-lo. Ele estava quase paralisado, mas a revelação impactante se aproximava. Tudo o que você pensava saber sobre nós, sobre sua mãe, não era verdade. A voz do pai soou como um trovão, e Rafael, sem palavras, olhou para o horizonte onde o sol agora ofuscava seus olhos. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, sua vida repleta de segredos e mentiras. Seu irmão, ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado, e quem fez isso está ligado a Clara. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O tempo parecia parar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como a morte. A expressão dela desmoronando em um mar de confusão e terror. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Rafael subiu, entrecortada pelo desespero. Agora tudo girava na sua cabeça. Clara tinha sorrisos, promessas. Como poderia ser parte disso? Sua vida colorida agora era um quadro escuro. É isso que você escolheu ocultar de mim, Clara? A raiva começou a tomar conta dele. Mas a fúria logo se misturou à dúvida e o nó na garganta se apertou. O olhar de Clara era um misto de pânico e uma fragilidade que ele nunca tinha visto antes. Rafael, espere, Clara implorou. Mas antes que pudesse continuar, algo incrível aconteceu. Um pataço ecoou pelo ar e o carro preto começou a tremer. Todos viraram para o veículo incrédulos. Uma explosão repentina lançou a multidão para o chão. O carro se partiu em chamas, a fumaça subindo ao céu. Gritos ecoaram ao redor e Rafael se levantou, aturdido, em meio ao caos. O mundo girava em uma explosão de cor, luzes e desespero. Então, a figura que havia descido do carro e que até então estava escondida, aparece no meio da fumaça. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe de Rafael. Ele não a via desde os 10 anos. Rafael, ela gritou, os olhos cheios de dor e determinação. Chegou a hora de você saber tudo. A multidão estava em silêncio, o desespero pairava no ar. Ele olhou para Clara, depois para sua mãe. O coração disparou. O que ela estava fazendo ali? O que mais essa mulher tinha a revelar? E se sua mãe estivesse envolvida em tudo isso? Ele sentiu sua realidade desmoronar. Estava preparado para ouvir a verdade, mas a pergunta queimava em sua mente. Até onde essa verdade poderia ser devastadora? Enquanto o fogo crepitava, a tensão aumentava,
e Rafael sabia que estava prestes a entrar em um abismo sem fim. Você precisa acreditar em mim, Rafael. Sua vida estava em perigo, e quem quer que você pensasse que era seu pai, não é. Sua mãe lançou a bomba, e o mundo de Rafael desabou novamente. Que pai? A lembrança dele parecia um eco distante, mas estava tão vivo em sua memória. O que você está dizendo? A incredulidade permeava sua voz. Ele não é quem você pensa que é. Ele estava escondendo sua verdadeira identidade, e eu estive tentando proteger você de um legado que você nem imagina. Ela gritou, seu olhar furtivo passando rapidamente por Clara, como se a verdade se escondesse em cada último sussurro. Você não pode confiar em ninguém. Pode haver mais envolvimento do que você sabe. Silêncio. O homem de terno gritou, interrompendo a confusão. A sua mãe está certa. Você está em meio a um jogo muito maior, e Clara faz parte dele de uma maneira que você não pode compreender. Ele prendeu a respiração. Rafael olhou para Clara, cujos olhos explodiam em raiva e confusão. Como você pôde me mentir, Clara? Ele gritou, a dor queimando como ácido. E quem é realmente meu pai? Suas perguntas eram balas disparadas, sem alvo certo. De repente, algo mais surpreendente surgiu. Do meio da fumaça, uma figura conhecida novamente se destacou. Era Ricardo, suado e confundido, surgindo de um canto escuro. Rafael, você precisa saber a verdade, antes que seja tarde. Rafael estava prestes a perguntar o que ele sabia, mas antes que pudesse abrir a boca, uma enorme explosão iluminou o céu, e uma onda de calor os envolveu. O caos os consumiu, e a multidão estava em frenesi. Mas entre essa desordem, ele percebeu algo. Clara, enquanto o pânico tomava conta, fez um movimento hesitante na direção de Tânia. O brilho no olhar de Clara entregou suas intenções de maneira involuntária. O que mais ela escondia? Clara, você é... A pergunta mal teve tempo de sair, mas suas palavras se perderam no ar quente, onde mentiras e segredos dançavam como as chamas em combustão. A verdade estava à espreita, e Rafael sabia que nada seria igual novamente. Enquanto a fumaça preenchia o céu, um novo mistério pendia no ar, mais profundo do que qualquer um deles poderia suportar. Quais seriam as consequências daquela revelação? E, principalmente, quem estava realmente controlando as marionetes dessa estranha peça? A fumaça envolvia tudo como um cobertor pesado, sufocante. Rafael se sentia preso em meio ao caos, tentando entender a revelação de sua mãe, enquanto os gritos e os tiros ressoavam ao fundo. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, lágrimas escorrendo por seu rosto. O mundo ao redor parecia desmoronar. Cada segundo se arrastava como se uma eternidade tivesse passado. Clara, o quê? Você é minha irmã? A incredulidade transbordava em sua voz, e a dor em seu peito unia-se a um medo que ele nunca havia sentido antes. Eu não queria que você soubesse assim. Clara balançou a cabeça, enquanto a confusão tornava-se mais intensa. Só que eu não tinha escolha, eles estavam vindo atrás de nós, e eu precisava proteger você. Ela fez um movimento hesitante em direção a Tânia, como se esperasse que a mendiga tivesse uma explicação que todos precisavam. Tânia, você sabe de quem estamos falando, não sabe? A mendiga olhou para as duas figuras diante de si, abandonada em sua miséria, mas agora carregando um fardo de verdades obscuras. O que você quer que eu diga? Tânia respondeu, a voz firme, mas carregada de relutância. O destino une todos nós de maneira estranha. Clara não é só sua irmã. Ela também é parte de algo mais sombrio. Você precisa saber isso, Rafael. Ele ficou aturdido. Sombrio? O que você quer dizer com isso? A pressão aumentava em sua cabeça. Cada palavra batia como um tambor. Cada revelação um soco em seu estômago. A multidão em volta agora estava misturada a gritos e sirenes, como se o próprio universo estivesse respondendo às verdades que estavam prestes a vazar. E então, do fundo da confusão, algo inesperado aconteceu. Um carro preto, semelhante ao que havia explodido, surgiu em alta velocidade, parando abruptamente perto deles. As portas se abriram e dois homens vestidos de preto saíram, cada um segurando uma pistola, suas intenções claras.
Eles não estavam ali para ajudar. Saia do caminho. Um dos homens gritou, apontando a arma em direção àquelas figuras ainda em choque. Rafael reconheceu os rostos. Eram associados do seu pai, pessoas que sempre rondavam sua vida como sombras ameaçadoras. Mas a preocupação de Rafael, agora, tinha um novo centro. Ele estava em uma armadilha, cercado por pessoas em quem um dia confiou. Você não pode nos prender aqui, Clara gritou, mas a voz dela estava desviada por um desespero. As verdades começaram a se entrelaçar em um cenário apocalíptico. Rafael não sabia se estava lutando para salvar sua vida ou tentando proteger sua irmã. As balas começaram a voar e a multidão gritou, dispersando-se em todas as direções. Rafael agarrou Clara pela mão, puxando-a, mas um dos homens de preto se virou e apontou direto para ele. Você é vital. Precisamos de você. Ele não era apenas um homem qualquer. Havia algo a mais nesse apelo. Quem era este homem? O eco de seus gritos misturava-se ao caos, e Rafael sentiu seu coração parar. Rafael, não! A mãe dele gritou do outro lado, tentando alcançar o filho que ela não via havia anos. O pânico invadiu o ar, enquanto dúvidas e segredos se entrelaçavam como um labirinto mortal ao seu redor. Em um movimento rápido, o homem de preto se virou para Tânia, gritando: Você realmente pensou que conseguiria escapar com isso? Você acabou de assinar sua condenação. A revelação abalada, como um trovão, obrigou Rafael a parar. O que Tânia sabia? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando em um horizonte de destruição. Clara, ao ouvir isso, virou-se para Tânia. A verdade precisa vir à tona, Tânia. Não podemos continuar assim. Você sempre soube quem eu sou. A voz de Clara ficou baixa, enquanto os olhares se cruzavam, revelando uma traição que parecia desmoronar a confiança entre todos. E então, a última parte explodiu. A mãe de Rafael, com a voz embargada, gritou: Tânia não é quem você pensa. Ela fez parte do plano. E Clara só quer a verdade. O mundo ao redor parou. Rafael sentiu a terra tremer sob seus pés, enquanto tudo começou a girar. Era como se uma verdadeira reviravolta estivesse prestes a romper a barreira da realidade que ele conhecia. O que mais poderia estar escondido entre todos eles? A chuva de segredos caía, e ele se sentia como uma marionete em meio a um palco de mentiras. Eu sou sua irmã, Rafael, mas a verdade vai mudar tudo. Clara gritou desesperada. O olhar dela agora não era mais de amor, mas de um fardo que todos carregavam. E assim, com o peso do mundo nas costas e mais perguntas do que respostas, Rafael se viu diante do abismo, sem saber se deveria saltar ou recuar. A única certeza era que a verdade, por mais cruel que fosse, estava prestes a ser revelada. Rafael olhou aturdido para a fumaça que ainda subia do carro em chamas. O caos ao redor parecia uma tempestade. Gritos ecoando, pessoas correndo em todas as direções. A revelação de Clara, seu amor de tantos anos, agora se tornara um jogo mortal de enganos e segredos. Você é minha irmã? Ele ainda não conseguia processar, enquanto o medo pulsava em suas veias. Precisamos sair, agora! Clara puxou sua mão, mas os homens de preto estavam se aproximando, suas intenções visíveis e ameaçadoras. Tânia, que fora uma espectadora antes, agora estava bem à frente deles, como se quisesse se posicionar entre Rafael e o perigo. Eu não tenho medo de vocês, ela gritou, desafiando. A força dela o surpreendeu. Mas Rafael não tinha tempo para analisar. Ele virou-se para sua mãe. O que você sabe sobre tudo isso? A voz dele tremia. Ela hesitou, os olhos cheios de tristeza. Rafael, há coisas que você não pode entender agora, mas sua vida é um emaranhado de mentiras. Essas pessoas querem te usar. A gravidade nas palavras dela fez o coração de Rafael afundar. Eu não entendo nada. A raiva subiu. Como posso confiar em você? Como posso saber que não está me levando ao abismo também? Justo quando suas palavras saíram com desespero,
A multidão começou a recuar conforme mais tiros eram disparados, e Clara o puxou novamente. Vamos. Precisamos escapar da praia. Eles estão vindo. O desespero no tom dela o impulsionou a agir. Rafael se virou para Tânia, seus olhares se encontraram. Você pode nos ajudar? Sim, ela respondeu, firme. Eu conheço uma saída. O grupo avançou rasgando a multidão e cada passo parecia um século. Rafael sentia o peso de cada segredo se acumulando em seu coração. Mas antes que pudessem realmente se mover, um estrondo ecoou pelo ar. O homem de terno estava mais perto, sua voz ecoando como um trovão. Parados, não deixem eles irem. A situação se tornava cada vez mais caótica e angustiante. Rafael olhou para Clara e Tânia. Dois mundos se colidindo em um só, e apenas a verdade poderia salvá-los. Por favor, me diga que não há nada entre você e ele, Clara implorou, incapaz de esconder o pânico enquanto o confronto se intensificava. E Rafael percebeu. Todos queriam a verdade, mas ninguém estava preparado para ela. É claro que na mente de cada um, essa verdade era diferente. Um eco de lembranças de sua infância preenchia o peito de Rafael, enquanto ele lutava pela compreensão dentro daquela tempestade. O que mais você está escondendo de mim, Clara? Ele perguntou, a voz carregada de um peso que parecia quase insuportável. Só tente entender. Eu amo você, e eu me envolvi com tudo isso sem saber. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, e Rafael percebeu que ali havia mais dor do que ele poderia imaginar. Os homens de preto estavam a poucos passos e a tensão cortava o ar. Vocês não vão nos parar, Rafael gritou em um impulso, e todos os olhares se voltaram para ele. Aquela era a hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse. E então um novo som, uma sirene, se fez ouvir, aumentando a prisão em que todos estavam. Escolha agora, Tânia gritou, olhando ao redor. Ou você se posiciona conosco, ou eles vão acabar com tudo. Rafael sentiu-se dividido, mas algo dentro dele se acendeu. Clara, nós precisamos correr, agora. E sem pensar duas vezes, puxou Clara e Tânia e as sombras dos prédios os cercavam e o silêncio os envolveu por um breve momento. Rafael olhou para as duas mulheres que estavam ao seu lado, sem saber o que o futuro reservava. Braços entrelaçados, coração acelerado, ele percebeu que a vida que conhecia tinha se transformado em um labirinto. Mas um labirinto ao qual estava disposto a encontrar a saída, não importava quão assustadora fosse a verdade. E assim que o silêncio se assentou, Clara olhou para ele e disse: Nós vamos descobrir o que a vida realmente guardou para nós, juntos. A esperança começou a florescer em um canto do coração de Rafael. Mas a estrada à frente estava longe de ser clara. Ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E antes de nos despedirmos, um recado urgente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar na beirada da cadeira. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. Inunde!